E aí, já parou para pensar em que momento exato um pensamento se transforma em um crime de verdade? Hoje, a gente vai percorrer essa jornada que é fascinante e super importante no direito penal, o caminho do crime, desde a ideia na mente até a ação concreta. E para começar, vamos direto ao ponto, com uma pergunta fundamental. Será que só o fato de pensar em cometer um crime já pode levar alguém a ser punido? A resposta pode até parecer óbvia, mas, olha, a linha que separa o pensamento da ação é uma das fronteiras mais importantes da lei. E antes da gente mergulhar de vez nesse assunto, aquele lembrete rápido que ajuda demais a gente. Não esquece de curtir, seguir e compartilhar este material nas suas redes sociais. Esse apoio é o que nos move. Ok, então vamos lá. Nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que se diz que a mente não comete crimes. Depois, a gente vai cruzar a fronteira para os chamados atos preparatórios. Em seguida, vamos chegar ao ponto sem retorno, a execução. Daí, vamos ver a diferença entre tentativa e consumação. E no final, a gente amarra tudo com um bom resumo. Vamos começar pelo começo, né? O lugar onde tudo nasce, a mente. Essa é a chamada fase interna do crime, e ela acontece inteiramente dentro dos nossos pensamentos. Essa fase interna é dividida em 3 momentos. Primeiro, a cogitação. É aquela faísca, sabe? A ideia de cometer o delito que simplesmente aparece. Depois vem a deliberação, que é quando a pessoa para e pensa: vale a pena? Quais são os riscos? E por fim, a resolução. É a decisão firme. Ok, eu vou fazer. O ponto crucial aqui é um princípio que vem lá do direito romano e que é fundamental até hoje. Como dizia o jurista Ulpiano, cogitationis poenam nemo patitur, ou seja, ninguém pode ser punido por seus pensamentos. Enquanto a intenção criminosa não sai da cabeça, para o direito penal simplesmente nada aconteceu. A lei não pode e nem deve punir o que se passa só na nossa consciência. Agora sim, a gente sai da mente e entra no mundo real. É aqui que as coisas começam a ficar mais complexas, viu? Vamos falar sobre os atos que fazem a ponte entre a decisão de cometer o crime e a execução dele. E o que são exatamente esses atos preparatórios? Pensa neles como a tal da ponte entre a ideia e a ação. É quando o plano sai da cabeça e começa a ganhar forma no mundo real, mesmo que o crime em si ainda não tenha começado. O jurista Nelson Hungria deu um exemplo clássico que ilustra isso perfeitamente. Imagina a cena. Tício se prepara de todas as maneiras para se vingar de Caio. Ele compra a arma, coloca as balas, sai para procurar o alvo e até monta uma emboscada. Não existe dúvida nenhuma sobre a intenção dele, certo? Mas, como o Caio não apareceu, o Tício não chegou a iniciar o ato de matar. Tudo que ele fez, por mais revelador que seja, ainda está no campo da preparação. E aqui vem a regra de ouro. No Brasil, a preparação em geral não é punível. O Tício, do nosso exemplo, não seria punido por tentativa de homicídio. A grande exceção é quando o ato de preparação, por si só, já é considerado um crime. Por exemplo, ter um artefato explosivo ilegalmente já é crime, não importa o que a pessoa planejava fazer com ele. Agora, a gente chega no momento decisivo, um instante em que a linha é, de fato, cruzada. A execução é quando a pessoa começa a realizar a ação descrita na lei. É o verdadeiro ponto de não retorno. A distinção é muito clara. Comprar a arma é preparação. Atirar na direção da vítima, isso é execução. Preencher um cheque falso em casa é preparação. Apresentar o cheque no banco para enganar alguém, isso é execução. A execução começa quando se inicia o verbo do crime, a ação em si, matar, subtrair. Entender essa diferença é um conhecimento jurídico fundamental. E, falando nisso, se este nosso papo está sendo útil, que tal compartilhar com os amigos ou postar nas redes sociais? Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e levar informação de qualidade para mais gente. Bom, uma vez que a execução começou, o crime pode ter 2 desfechos principais. Ele pode ser interrompido no meio do caminho ou pode ser concluído. Vamos ver como a lei trata cada um desses cenários. A tentativa acontece quando a pessoa faz o que pode para cometer o crime, mas alguma coisa de fora a impede. Ela tira para matar, mas a vítima é socorrida a tempo. Ela tenta arrombar uma porta, mas a polícia chega. O crime não se consumou, mas a execução começou. E por isso, a tentativa já é punível, ainda que com uma pena menor. E, finalmente, a consumação. Esse é o destino final do caminho do crime. É quando todos os elementos que a lei descreve se realizam. No homicídio, é a morte da vítima.
No furto, é quando a pessoa consegue pegar o bem para si. O crime está completo. Então, bora recapitular toda essa trajetória para fixar bem as ideias. O caminho completo do crime, ou no latim o famoso iter criminis. Este resumo visualiza o processo todo. Tudo começa na cogitação, a fase interna, que não é punível. Passa pela preparação, que são os atos externos e que, como regra, também não são puníveis. A partir da execução, o direito penal entra em campo, punindo o ato como tentativa. E se o crime se completa, a gente chega na consumação, com a punição pelo crime plenamente realizado. Então, o ponto central é este. Essa estrutura não é só uma teoria acadêmica, não. É a ferramenta que o nosso sistema de justiça usa todos os dias para decidir o momento exato em que o Estado pode intervir e atribuir responsabilidade criminal a alguém. É o que define a fronteira da liberdade de cada um. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. O direito brasileiro traçou essa linha entre a preparação e a execução. Mas será que é o lugar certo? Onde exatamente uma sociedade deve desenhar essa fronteira para equilibrar liberdade de pensamento e de ação com a necessidade de ter segurança para todos? É uma pergunta complexa e, com certeza, sem resposta fácil. Muito obrigada a quem acompanhou esta análise até o fim. Se gostou e quer mais, a gente continua essa conversa no Direito Cast, com as versões em áudio lá no Spotify. E por falar em gostar, deixar o like aqui é muito, mas muito importante para nós. É um gesto simples que ajuda o nosso trabalho a ser encontrado por muito mais gente. E claro, para a experiência completa em vídeo é só procurar por Direito Cast no YouTube ou no TikTok. A gente se vê na próxima!